Na semana passada, eu falei sobre as nossas distrações, aquilo que o nosso inimigo, o nosso adversário vem rondando todos os dias, vive ao derredor, buscando a quem possa tragar. Eu até tinha mais algumas distrações para falar, alguns assuntos para abordar, mas essa semana me veio uma distração assim, conversando no telefone. Eu tenho uma filha na fé que ela é muito interessante. Ela ouve as coisas e acredita de fato naquilo e se empenha para fazer aquilo. Eu acho isso muito maneiro. Por quê? Porque um dia eu falando aqui sobre meus filhos, sobre a bênção e a maldição, né? E eu dei um exemplo do netinho, não sei quem lembra. Eu dei um exemplo do netinho, como eu abençoava ele todos os dias, quando a escola desistiu de dar aula para ele. Chamou a Solange e falou assim: mãe, não paga mais escola para esse garoto não, que ele não aprende nada. Não sabe nem escrever o nome dele. Ele é um amor de criança, a gente chama ele de neném, é carinhoso, mas, em outras palavras, ele é burro. E aí nenhum pai, nenhuma mãe quer ouvir isso, né? Foi um choque para a gente. Mas nós ouvimos uma palavra sobre bênção e maldição e então insistimos naquilo. Primeiro chamamos ele, pedimos perdão para ele, que é importante. Pedimos perdão para ele das nossas falas, que aí nós lembramos que a gente chamava ele de burro, de chaves. Tudo que ia dar errado, a gente falava assim: não, netinho não, que não vai dar certo. Manda outro fazer. E nós primeiro nos arrependemos disso, depois começamos a orar por ele. Todo dia a gente abençoava ele. E aí, essa irmã ouviu e ela, então, tomou um desafio. Ela falou assim: olha, todo dia eu vou ligar para você e para a Solange para vocês me abençoarem. Eu preciso de uma benção. Porque na minha casa, meus pais são ímpios e me amaldiçoam o tempo todo. Como eu não vou ficar esperando eles se converterem para me abençoar, embora tenha orado por eles, eu já posso ir antecipando essa benção. O que tu acha? Eu falei: tranquilo, beleza. Estou aí para isso. E ela, então, todo dia ela liga para requerer a bênção dela. Eu estou dando essa colinha para vocês, vai ser difícil, né? Já pensou se todo mundo resolver fazer isso? Estou ferrado. O telefone vai tocar de 2 em 2 minutos. Vamos criar a central telefônica da bênção. Mas é interessante essa ligação todo dia. Ela não produz só algo assim mecânico, uma coisa mecânica para fazer, para declarar uma bênção mecânica. Não, essa ligação todo dia ela promove uma comunhão, ela promove um trocar. A gente fala daquilo que Deus está falando no dia. E é impressionante, amados, que todo dia o Senhor tem uma palavra nova. Todo dia tem um pão de cada dia, de fato. E todo dia tem alguma coisa atual para falar. E aí a gente vai trocando informações, vai falando, e vamos orando. E o testemunho da irmã é que a vida dela tem sido transformada na área profissional. Na casa dela as coisas têm mudado, com o pai e com a mãe. Diz que o próprio pai e a mãe começaram agora a abençoar ela. Inexplicavelmente. Deus te abençoe. Ela: gente, de onde veio isso? É do Senhor, porque Deus, ele se move quando nós nos movemos. Entende isso? Parece não, tenho certeza que Deus tem prazer em nos ver andando por fé, nos ver caminhando em direção àquilo que nós cremos. Deus tem prazer em ver isso, quando alguém confia nele de fato. E aí, num desses dias da semana, me veio uma distração que não estava na minha lista. Ela não estava na minha lista quando eu falei na semana passada. E eu pensei assim: que coisa maneira, né? Porque a gente vai falando, pensando, mas aí de repente aparece uma que não vem. E é uma coisa assim simples. Parece simples. Mas eu vi assim uma armadilha do diabo. Uma armadilha do diabo. E tem a armadilha do diabo que tem cara de crente.
Tem cara de crente. Paulo, quando começa a falar do príncipe desse século, e aí ele está falando dos seus ministros, ele fala assim, não é de admirar, não é nenhuma maravilha, porque o diabo ele pode se transfigurar em anjo de luz. É o que ele fala, pode se transfigurar de anjo de luz. Por isso que Paulo fala assim, ainda que um anjo desça do céu, te apareça e pregue um outro evangelho, diferente do que eu tenho pregado, seja maldito. Seja anátema. Anátema maldito. E aí ele faz um adendo, quando ele fala assim, ele complementa falando assim, quanto mais os seus ministros. Então, o diabo também faz de homens seus ministros para poderem falar ou desempenhar os seus planos, os seus ardis, as suas influências. Paulo, falando a Timóteo, Paulo fala assim, olha, não entre em discussões, em fábulas, em genealogias, não entra nessas histórias para discutir nada. Por quê? Porque isso só serve para perverter os ouvintes. Até os debates que entramos, ou as discussões que entramos, para falar sobre algum assunto ou debater algum tema, nós temos que ter sabedoria para saber se a gente entra ou não nele. Por quê? Porque ao invés de trazer fé, pode trazer o quê? Perversão dos ouvintes. Só perverte os ouvintes. Quando o nosso chamado é para pregar o evangelho do reino claro, simples e cristalino, para que qualquer um possa entendê-lo. E a gente não tem que estar debatendo sobre fé, nem falando do outro. Eu tenho o maior problema, amados, o maior problema, quando eu encontro pastores falando de outros. Quando eu encontro alguém julgando a igreja. Vocês já ouviram profecia? Às vezes chega pelo WhatsApp da vida aí, alguém se levanta falando que Deus falou para falar com toda a igreja. Não, porque Deus me disse, fala com a igreja, que a igreja está, você generaliza a coisa. Mas que igreja é essa que ela está falando? Que igreja que essa pessoa está falando? Aonde ela está, frequenta, no bairro que ela está, na cidade que ela está, no mundo inteiro, porque Deus não tem porta-voz no mundo a não ser o Espírito Santo. Deus não tem homens para levantar no mundo para ser porta-voz para o mundo todo. O dia que Jesus foi, ele falou, eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei quem? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, e ele vai guiar vocês a toda a verdade. É ele que vai falar agora. É o Espírito Santo que fala. Eu me lembrei que nós gravamos um LP. Dedurei minha idade, né? Tem gente que nem sabe o que é isso. Antigamente, você que é mais novo, olha aqui para mim. Look at me now. Antigamente, para ouvir música, tinha um bagulho redondo desse tamanho assim, parecia uma pizza preta, chamado LP, que botava na vitrola. Botava aquele negocinho com agulha assim para tocar. Então, é disso que eu estou falando. Nós fizemos um LP chamado Profetizando com Harpas. Era um nome bonito. Tinha uma propaganda que a gente botou na Rádio Melodia e na El Shaddai. Durval lembra disso, né? Entrava a musiquinha. Já posso escutar o exército de Deus bramando, Senhor, Senhor. A comunidade evangélica da Zona Oeste apresenta o seu mais novo LP, Profetizando com Harpas. Oferecimento CDC, bolsas e mochilas. Aí eu entrava, né? Era a propaganda do rádio. E aí, naquela época não tinha internet, a gente fazia o disco e tinha que sair vendendo, divulgando ele pelo Brasil afora. Esse era o meio de comunicação. Então, peguei eu e Franco, enchemos a mala do carro de caixa de disco e saímos vendendo, então. Só que na época a gente estava assim maravilhado com Deus falando conosco sobre o reino, sobre a igreja relacional. A igreja que vive nos seus relacionamentos. Não a igreja que vive dentro das paredes onde tem um clube que você vai lá só no dia do culto e volta.
Nós começamos a viver isso com muita intensidade. Só que o que a gente pensava? Que Deus nos deu uma revelação e nós tínhamos que espalhar essa revelação para todo mundo. Porque Deus falou com a gente. Só que nessa viagem foi muito surpreendente, porque chegamos em Jacareí, São Paulo, entramos numa loja que vende produtos evangélicos, e aí fechamos lá a venda de uma caixa de LP, e a menina, então, da loja convidou a gente para uma reunião na casa dela e nos interessou. Não, tem uma reunião na minha casa, o pastor está lá e tal, seria bom conhecer vocês, que a gente falou um pouquinho do reino. Aí vamos embora. E nós demos um tempo a mais em Jacareí, chegamos na casa lá da menina e tinha um grupo caseiro reunido e os irmãos estavam falando exatamente o que Deus tinha falado conosco. Bah! Quem falou isso para vocês? É o Espírito Santo tem nos chamado e nós trocamos experiências. Como Deus estava falando com a gente, eles falaram como Deus estava falando com eles. E nós ficamos maravilhados. Olha, Deus chegou em Jacareí. Para a gente era uma grande fronteira nessa época, eu queria que você entendesse. Porque viajar nessa época de Chevette não era uma coisa simples. O sensor de... E aí, saímos de Jacareí assim maravilhados, cortamos São Paulo, fui parar em Minas, por dentro ali, Fernão Dias e tal. Chegamos em Minas, aquele sul de Minas ali, Barbacena e tal, encontramos gente lá e quando a gente falava, querendo vender o nosso peixe, o peixe já tinha chegado lá, gente. Deus já estava falando. O Espírito Santo comunica a todos aqueles que são chamados pelo nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então eu tenho a maior dificuldade com isso, quando alguém se levanta para querer trazer uma palavra para toda a igreja sobre a terra. Deus vai falar com seus santos. Deus não precisa de WhatsApp para profecia, Facebook para profecia. Deus não precisa disso. Se o Senhor dependesse das redes sociais, do nosso meio de comunicação para comunicar a vontade dele sobre a terra, a gente estava perdido na mão do diabo. Porque era só cair as redes, acabar os telefones, ficava todo mundo desbaratinado. Como é que eu vou ouvir Deus? Onde é que tem um profeta? O cara está lá na África. Aí quem chegar lá, chega. Quem não chegar, já era. Não é assim? Franco falou que foi em Jerusalém e tem lá o local lá onde Jesus fez a ceia e tal. E diz que o pastor lá falou assim, não, porque as orações desse lugar são ouvidas. Ele disse que ele pensou assim, estou ferrado, quando é que eu volto aqui? Quando é que eu posso voltar aqui para orar e Deus me ouvir? Amados, é o Espírito Santo que comunica a todos nós. É Ele que testifica a palavra. Na verdade, é Ele que testifica dentro de você que você é filho de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Nós não dependemos de homem para isso. Consegue entender isso? Mas aí eu ouvi uma história assim, a irmã me ligou e falou assim, eu estou em dúvida. Responde para mim. Deus não falou que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? Falou. E eu lembrei. Está lá em Números 23, 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas não só acaba aí, porque ela só falou esse versículo. Depois que eu fui ler, eu vim entender o que Deus estava querendo falar. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Responde aí. Sim ou não? Ele é homem para que minta? Ele é filho do homem para que se arrependa do que falou? Eu prometi, mas aí me arrependi. Não vou fazer mais não. Sim ou não? Acaso ele fala e não age? Se ele falou, ele não vai agir? Se ele prometeu, ele vai cumprir ou não vai? Vai. Deus vai cumprir. Mas aí, o que estava no nó na cabeça da irmã? É que ela foi em um local e alguém pregou dizendo que
nem todo mundo recebe a promessa de Deus. Está esperando uma promessa? Pode ser que ela não chegue. E fundamentou isso na Bíblia. Abriu lá o texto de Hebreus, e quando Hebreus faz ali a relação dos heróis da fé, ele fala assim, todos eles morreram sem alcançar a promessa. E aí botou todo mundo assim no bojo e falou assim, bom, eles foram os ases da fé, mas a promessa não se cumpriu na vida deles. Eles estavam esperando a promessa e não se cumpriu. Então Deus prometeu, mas não cumpriu. Dá um nó ou não dá na mente? Aí eu descobri que tem uma página uma página no Facebook, parece, que é Viagem de Crente. Ainda pegaram a música, assim, tem uma música que fala assim, não morrerei enquanto não ver a minha promessa se cumprir, uma coisa assim. E aí a pessoa então escreveu lá, isso é viagem de... Os caras estão cantando isso, mas isso é mentira. Isso não é verdade não, porque nem todo mundo vê a promessa do Senhor. E aí fundamentou lá. E aí eu fiquei... E aí, amados? Olha que coisa difícil da vida. Deus cumpre ou não cumpre? Ele, quando fala, ele age ou não age? Ele não é homem, ele é Deus, para que não se arrependa, mas como é que alguém morre e não vê a promessa cumprida? Isso tira a tua fé naquilo que Deus prometeu para você. Isso rouba de você a esperança de ver a promessa se cumprir. Porque quando aqueles que se dizem sábios se tornam loucos, querendo usar a palavra de Deus para confundir, e aí eu não posso acreditar, de fato, perdoa se é forte o que eu vou falar, as minhas palavras, eu não posso acreditar de maneira nenhuma que alguém que fale isso esteja puro com o Espírito Santo. Esse leite está misturado pelo diabo. Esse leite está chegando no meio da igreja para querer distrair você e roubar de você a tua fé. Até porque, quando o escritor de Hebreus está falando, ele está falando de fé. Ele não está falando de promessa. Ele está falando de fé. A promessa que ele está se referindo é a promessa de Jesus, do remidor de Israel, da salvação, daquele que falou que ainda que teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os farei branco como a neve. Eles não sabiam como é que ia ser isso. Eles conheciam matança de animais e pecava de novo, matança de animais, pecava de novo. Eles não tinham noção na vida deles de um dia chamar Deus de Pai. Tu já parou para pensar nisso? O único que ousou chamar Deus de Pai e foi acusado disso foi Jesus. E ensinou isso para nós, quando falou para a gente orar. Quando você for orar, ele já começou assim, já começou chutando a porta. Quando você orar, você fala assim, Pai nosso que estás no céu. Ele estava falando uma nova realidade, que agora Deus era nosso Pai. E poderia ser, por quê? Porque ele iria morrer para que isso acontecesse. Porque na época dele, alguém para escrever o nome de Deus, os escribas, quando escrevia o nome Jeová na Bíblia, diz que eles estavam escrevendo, aí paravam e tinha que escrever Jeová. Aí eles paravam, quebravam aquela pena, pegavam uma pena nova, levantavam, tomavam um banho, trocavam de roupa, ungia a cabeça, sentava, Jeová, e continuava escrevendo. Aí tinha que escrever Jeová de novo o mesmo ritual, por reverência pelo nome, escrever Jeová. Era essa a reverência que tinha, o temor. Imagina chamar Deus de Pai. E Paulo ainda abusar mais ainda. Falar pelo qual clamamos, Abba Pai, papaizinho. Meu paizinho amado. Isso não entrava ainda na cabeça deles, mas não era dessa promessa, que essa promessa Deus não fez a eles. Essa promessa Deus estava falando em profecia, que um dia iria acontecer, mas ela não era específica. Sim? Deus fez uma promessa a Abraão. Ele falou o que para Abraão? Acorda aí, amados. Deus chamou Abraão para fora da tenda. Falou assim para ele, olha para o céu. Isso aí é bem específico, sim ou não? Olha para o céu.
Está vendo essas estrelas? A tua descendência vai ser maior do que isso. Promessa difícil de se acreditar nela. Por quê? Abraão velho, Sara velha, estéril, não podiam ter filho, e tu vai ser pai de muitas nações. Oxe! Égua. O pai de muitas nações teve um filho, chamado Isaac. Vocês estão lendo a Bíblia, gente? Ou não estão me acompanhando? O pai de muitas nações teve um filho chamado Isaac. Um filho. Deus não falou que Sara ia ser mãe de muitas nações. Deus não falou isso. Deus não falou que Abraão teria milhares de filhos. Que aí a primeira barrigada de Sara tinha que ser de 1000 em 1000. Tinha que ser de ninhada. Deus não falou isso, não. Inclusive, se você for olhar no grego, o texto de Hebreus, quando ele fala assim, de Sara, lhe deu um filho, a palavra ali, no grego, é semente. Em Sara, ela deu o quê? Semente. É a semente. Isaac foi uma semente. Isaac foi uma semente de Abraão, da semente dele, da descendência dele. A descendência dele seria maior do que as estrelas do céu, da sua descendência. Deus cumpriu a sua promessa quando deu um filho a ele. Porque se ele não tivesse filho, a promessa não se cumpriria. Entende o que eu falo? Sim ou não? Consegue visualizar isso? Mas alguém pode pegar isso e falar que Abraão não viu a promessa se cumprir. Aonde, amado, que não viu? Ele viu sim, ele deixou semente sobre a terra. Ele deixou semente sobre a terra. Isso fala de fé e de esperança. Aquilo que Deus falou contigo, Ele vai cumprir. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele vai cumprir. Agora, não confunda a sua mente com as coisas que você espera em Deus, mas Ele não te falou nada. Eu conheço gente, por exemplo, que quando fala que quer casar, vamos orar para o casamento, aí vem, quero orar, quero casar. Mas se tu conversar de fato com a pessoa, não quer não. Não quer. Mas tem gente que Deus fala. Amém? Ter filhos é uma promessa de Deus, é ou não é? Sim ou não? Mas eu posso falar assim, olha, Deus me deu uma promessa, se Ele falar comigo como Ele falou com Abraão, eu vou te dar filhos. E se Ele não falou nada? Eu posso buscar em Deus, por fé, aquilo que eu quero. Mas eu não posso falar que Deus me prometeu. Entende isso? Prosperidade. Eu falo há muitos anos, amados. Há muitos anos eu venho falando que a nossa geração ia ser uma geração que iria perder a fé, que iria blasfemar do Senhor. Queria dizer até que Deus não existe. E quando você conversa com um monte de desviado na rua, você olha para eles totalmente vazios de fé. Por quê? Porque homens prometeram coisas em nome de Deus para eles, que Deus não falou nada e não vai cumprir. Teoria da prosperidade. Tem um irmão que o pai dele é macumbeiro, que a gente fala espírita, confunde a mente. É macumbeiro mesmo, negócio da macumba. Fosse boa, era boa cumba, né? Mas é macumba. E a gente vem orando pelo pai dele, ele mandou então um vídeo muito bom do Átila Brandão, falando do testemunho dele. Que ele era espírita, ele era macumbeiro, ele era esse negócio todo assim. E ele mandou de volta um vídeo
de um cara aí, que nem sei se é verdade, porque a história aparece na internet, mas às vezes você fica lá aconteceu, não sei o que, mentira, é só para ter views, só para fazer, porque os caras ganham com views, com a divulgação da coisa, e ninguém inventa história e coloca lá para tumultuar, entendeu? E aí o cara falando lá que ele era um empresário desesperado, porque ele juntou um dinheiro, e a mulher dele foi na Universal, pegou todo o dinheiro da conta e doou lá na conta, e ele foi lá, pediu o dinheiro de volta, falaram que não ia dar, o cara está com essa história. É verdade. Mas o que é interessante? Que você fala de Jesus e a pessoa já relaciona o quê? Ao dinheiro e pastor é ladrão. Mas quem foi que pregou isso para eles? Não foi a igreja? Não foi os pastores do púlpito dizendo, dá 100 que você vai ganhar 1000? Entrega teu carro que você vai ter 10? Vende tua casa hoje que você vai ser milionário? E aí aparece alguém lá e dá um testemunho e fala, não, eu cheguei aqui, a única coisa que eu tinha era um apartamentozinho lá em Realengo, e um fusquinho eu vendi, botei tudo no altar, hoje eu tenho um Rolls Royce, não, um Porsche, tenho 50 apartamentos alugados, tenho uma empresa de não sei o que, e todo mundo, ai, também vou, e parece que é uma loteria. Parece que é uma loteria. A benção está de acordo. A última que eu ouvi ontem foi engraçada. Na hora da oferta, diz que a pastora falou assim, qual é o bicho que tem na nota de R$2? Uma tartaruga. E na nota de 100? A garopa. Se você quer que a tua bênção venha devagar, dá R$2. Se você quer que ela venha rápido, correndo, dá de 100. Criatividade é todo... Pensa numa criatividade. Aí eu fico olhando assim, falando, eu sou muito menino nesse negócio. Eu não... Mas isso, amado, isso não quer dizer que a promessa de Deus sobre aqueles que são fiéis é mentira. Isso não quer dizer que quando Deus fala que Ele te sustenta no deserto, é mentira. Consegue entender isso? Mas a maneira que você fala e prega, o intuito que você prega, ele pode vir de Deus ou não. E você pode usar a mesma coisa, palavra. Pode usar a Bíblia. É uma distração. Nós temos que olhar para a palavra como ela é e conferir. Entende o que eu falo? Sim ou não? Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu lembrei de uma história que eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas 2, 21. Eu quero falar para vocês sobre promessa. Na verdade, o meu tema é esse. Eu só usei tudo isso, tudo que eu falei até aqui foi só a introdução. Meu tema é esse. Creia nas promessas de Deus. Amém? Não deixe o diabo roubar de você a fé, nem a promessa e nem o teu desejo de vê-la cumprida. Porque eu tenho visto muita gente, comecei a avaliar do dia que eu conversei com a irmã, eu tenho visto muita gente desacreditado nas promessas do Senhor. Eu tenho visto muita gente sem fé para poder andar. E sem fé assim, ó, tem gente que convive no pecado e não quer mais pedir perdão, porque pensa assim, o que adianta eu pedir perdão de novo se eu vou pecar novamente? Não acredita mais na redenção em Cristo. Não acredita mais na transformação do Espírito. Não quer mais lutar com nada. Parece que Deus não existe. Isso aí é o vazio de Deus. Está perdido no muito falar, no muito ouvir, no muito acontecer. Está turbada a mente. Essa confusão dá. Tem gente que já parou de lutar pelo que quer, tem gente que já perdeu a esperança de receber aquilo que Deus falou. Já perdeu. E isso, amados, não é fruto do mundo que gira rápido, isso é fruto de uma trama diabólica. Consegue entender? Eu quero, em nome de Jesus, denunciar essa trama, e eu quero, em nome de Jesus, animar a tua fé.
a se posicionar de novo para receber aquilo que Deus prometeu para você. Tem uma parábola bem propícia para isso. É a parábola das 10 virgens. Tinham 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. Mas qual era a prudência delas? Elas estavam esperando o noivo. Só que 5 parece que já tinham perdido a esperança de que o noivo vinha. Porque elas não estavam nem preparadas para o tempo. Faltava óleo nas lâmpadas para esperar o tempo. Dormiram. Mas tinha 5 que manteve a lâmpada cheia de óleo até o noivo chegar. E o diabo hoje tem feito a noiva de Cristo, a igreja, se tornar imprudente e ficar sem óleo, sem esperança, sem unção, sem busca, sem fé. E aí o noivo vai chegar. Eu queria te falar isso. Quero que você anote isso. Aquilo que nós falamos, Jesus vai vir, vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não sabemos que hora, não sabemos o dia, mas ele vai voltar. E importa de que ele chegue e nos encontre fiéis, com fé, esperando, porque nós cremos que vamos nos encontrar com ele. E queremos ouvir dele: entra no meu gozo eterno. Amém? Nós temos que crer nisso, amado. Você não pode esquecer disso. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. 8 dias Jesus nasceu, era costume judeu. Era um costume que todo filho macho, todo filho homem, primogênito, ele era levado ao templo para ser circuncidado, para cortar o prepúcio do pênis. Ele já era marcado. Tinha que ser o primeiro filho homem da família. Esse era o costume judaico. Maria e José levaram ele, porque ouviram, como nós ouvimos, que o remidor de Israel viria. Aquele que há de nascer vai ser chamado o quê? Filho de Deus. Não foi isso que o anjo falou? E você vai colocar o nome dele de Jesus. Para pensar comigo. Maria ficou grávida, só arrumou problema. Primeiro José quis abandonar ela, o marido. Estava desposado e queria meter o pé. Porque não acreditou naquela história de que ela estava grávida do Espírito Santo. Eu acho que também eu não acreditaria, nem você. É porque era a esposa do José. Quando é a nossa, você viaja, passa 3 meses fora, volta, ela fala: estou grávida. Aí você é de quem? Do Espírito Santo. É legal. Nesse caso, Maria era virgem. Então ela só arrumou problema. Depois disso, teve que fugir. Porque houve uma matança de crianças. Mataram um monte de criança nascida por conta da perseguição a Jesus. Nasceu numa condição ruim, imagina. Tu vai ser mãe do Filho de Deus. E aí o Filho de Deus nasce no estábulo, colocado numa manjedoura. Isso abala a fé? Sim ou não? Abala ou não abala? Porque nós somos seres humanos, a gente lê a história, mas não se contextualiza com ela. Imagina você ter uma promessa de Deus que vai acontecer na tua vida, que é maravilhosa, como foi a de Maria, e só dá tudo errado na tua vida. Tu tem que fugir, tem que ir para um estábulo, porque quando procura um hotel não tem para você ficar, acaba parindo, tendo filho no meio dos animais, coloca a criança numa manjedoura. Mas 8 dias depois, Maria ainda estava com a fé no coração dela. Ela botou o nome dele de Jesus, porque ela ouviu isso do anjo. Aquilo que o anjo falou da parte de Deus para mim é verdade. Eu acredito. Embora as circunstâncias todas queiram me provar que não. Mas eu acredito no que Deus falou comigo. Amém? Esperança na promessa.
Ok? Esperança na promessa. Passados os dias, segundo a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ok? Aí eles foram no templo, então, entregar, oferecer ao Senhor. A gente, quando apresenta a criança aqui, você que é papai e mamãe, que já trouxe seu filho aqui para apresentar, na Bíblia não está escrito que todo filho tem que ser apresentado. Não está. É um costume nosso. Porque nós acreditamos que quando os nossos filhos nascem, são heranças do Senhor, e nós apresentamos ao Senhor, porque nós dependemos dele, para que a condução daquela criança esteja na mão dele. Amém? Quantos pais e mães estão aqui? Quantos vieram aqui ou foram em algum lugar e apresentaram o Senhor, o seu filho? Você apresentou? Eu queria te falar uma coisa. Se você acreditar que naquele dia você depositou a tua confiança no Senhor, eu não sei como é que está a vida hoje dos teus filhos. Não sei. Mas eu queria que você acreditasse na promessa e na fé e na esperança que você depositou naquele dia. E queria que você acreditasse que o Deus que falou contigo, Ele é poderoso para tocar no teu filho e falar com ele. A tua semente, ela pode ser abençoada, porque a promessa diz respeito a nós e nossos filhos. A promessa diz respeito a nós e nossos filhos. Essa é a promessa que recebemos do Senhor. Não perca a fé, não perca a esperança, não deixe de lutar pela promessa do Senhor, porque Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Amém? Porém, nós vamos discorrer aqui, você vai ver algumas coisas que você tem que fazer. Vamos lá. Agora eu vou falar de alguém que recebeu uma promessa. Vamos comigo, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. A promessa feita. Simeão era um homem justo, temente a Deus. Justo e temente a Deus. E ele tinha contato com o Espírito Santo. Quantos aqui são justificados em Cristo? Amém? Nós não somos justos. Nenhum de nós. Nós somos justificados. Não é pelo meu mérito. Não é porque eu sou bonzinho. É porque Ele morreu por mim. Amém? Não é porque eu não mereça castigo. É porque Ele trocou o castigo, o meu castigo, pela bênção dEle. Amém? Não é porque eu mereça perdão. É porque Ele resolveu me perdoar. A graça dEle veio sobre mim. A condição de Simeão aqui é a mesma nossa. Ok? É a mesma nossa. Simeão tem a mesma condição nossa. Mas ele ouviu de Deus uma promessa. Ele ouviu o Espírito Santo falar com ele assim: olha, você não vai morrer sem antes você ver o remidor de Israel. Deus não fez essa promessa para nenhum herói da fé. Embora eles não andavam por conta da promessa, eles criam que havia um Deus que fazia todas as coisas, se moveram por causa dele. Venceram exércitos, taparam a boca do leão, tiraram força da onde não tinha, foram cerrados ao meio, morreram, entregaram a vida para ser fiel a um Deus que eles acreditavam que existia. Eles não estavam esperando a promessa. Eles estavam querendo viver intensamente pela fé daquele que eles criam. Amém? Entende o que eu falo? Mas quando alguém ouve a promessa, ela vai se cumprir, amados, de qualquer maneira. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. E ele cumpre aquilo que ele fala. Entende isso? Ele cumpre. Simeão sabia disso.
Simeão ouviu, pelo Espírito Santo, falar com ele que ele não iria morrer sem que ele visse o remidor de Israel. O que ele fez? Ficou em casa, deitou no sofazinho e falou assim: uma hora dessa vai bater na minha porta e eu vou ver o remidor de Israel. E ele vai falar assim: agora tu pode morrer em paz. Já me viu, beijinho, tchau. É assim? Não. Talvez ele tenha pensado: vou ficar vendo a televisão, que eu vou ver na televisão, talvez no Facebook, ele vai me adicionar. Talvez vai me mandar o zap aí, estou na área, cheguei. Sou o remidor de Israel. Não. Se ele acreditou na promessa, ele andou segundo a promessa. Quando é que nasce um primeiro filho de uma família? Qual é o dia marcado? Da semana? Do mês? De quantos e quantos anos nasce um primeiro filho? Todo dia? Hein? Todo dia. Todo dia nasce alguém. Sim ou não? Então, Simeão, ele fez uma conta na cabeça. Se quem vai nascer é o remidor de Israel, esse remidor tem que ser um primogênito. Porque ele conhecia a lei. Tem que ser um primogênito, ele tem que nascer. Para que eu veja, eu tenho que vê-lo nascer. Tenho que ver na hora do nascimento dele. Ele deve ter contado a idade dele e falado: eu não vou poder conhecer o cara com 40 anos, tem que ser logo agora. Eu estou ficando velhinho, o negócio já está indo lá, já está 10 minutos ou 2 gols, né? Já está acabando os 10 minutos. Ou já está 1-0 o jogo. Já estou na hora extra. E se esse homem nascer, que vai ser o remidor de Israel, ele vai ter que ser apresentado aonde? No templo. Ele vai ter que ser apresentado no templo. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam ali o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. E aí, nunca mais você vai ouvir falar de Simeão na Bíblia. Ele só apareceu nesse momento. Ele entrou na história e saiu da história. E eu fiquei pensando essa semana, por que Simeão entrou na história e saiu da história? Porque eu acho que Deus queria nos ensinar alguma coisa. Deus prometeu alguma coisa? Persegue aquilo que ele te prometeu. Acredita até o fim. Esse homem, todo dia ele ia no templo, porque nasce todo dia. Todo dia ele ia lá olhar e olhava. E aí o Espírito Santo não falava nada, não é esse não. Dia seguinte vinha ele velhinho, pelas ruas. Está indo para onde, Simeão? Estou indo para o templo. Fazer o quê? Os meus olhos vão ver o remidor de Israel. Dia seguinte está indo lá, fala, Simeão, já vai de novo? Vou. Por quê? Os meus olhos vão ver o remidor de Israel. Até que o dia chegou. Amém? Não deixa o diabo roubar, amado, a promessa de Deus na tua vida. Caminha em direção a ela. Dá passos em direção a ela. Acredita no que Deus falou para você, se esforça. Ora, busca, se empenha, porque você vai ver a promessa se cumprir na tua vida. Ninguém vai roubar, ninguém morre sem a promessa ser cumprida. Porque Deus é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Entende? Pode ser no último minuto de vida, mas Ele vai cumprir. Pode ser na hora que você não espere mais, mas Ele vai cumprir. Mas você tem que
está olhando para o Senhor. Olha, eu me lembrei de Sansão, amados. Sansão nasceu com uma promessa. Nasceu com uma promessa. Ele foi separado desde o ventre para fazer por um propósito. Deus falou, eu vou usar esse homem para destruir os midianitas. Para destruir. Deus levantou Sansão com isso. Ele foi cheio do Espírito Santo para destruir o inimigo de Deus. E aí eu queria te deixar esse outro foco, para que você também não se perca no caminho de receber a promessa de Deus para a tua vida. Sansão, Deus não falou para ele que ele seria destacado e um príncipe fiel de Israel. A promessa era, ele vai destruir, ele vai libertar Israel das mãos dos medianitas. A promessa de Deus para Sansão era libertar os midianitas. Libertar Israel, dos midianitas. Ele poderia fazer isso sendo príncipe, sendo destacado, sendo um homem de Deus. Ele poderia fazer isso. Porém, ele não quis. Sansão morreu como bobo da corte. Morreu como palhaço. Mas Deus cumpriu a promessa dele. Deus usou Sansão para matar todos os midianitas. Todos. Está escrito que na morte de Sansão ele matou mais homens do que em toda a sua vida. Porque naquele dia ele destruiu, derrubou os pilares do templo, derrubou os templos e morreram todos os midianitas ali. E Israel foi livre. Deus cumpriu a promessa dele. Porém, Sansão não viveu o melhor que ele tinha para Deus. Ele não aproveitou e usufruiu de toda a bênção que Deus deu a ele. Entende isso? Então, pelo fato de Deus ter te prometido alguma coisa, porque eu já vi isso, eu já preguei para rapazes desviados, envolvidos com tráfico, falando assim, não, Deus prometeu que um dia eu vou ser pastor e ele vai cumprir, e eu estou aqui porque a hora dele vai chegar, amado. Você pode chegar lá com louvor, pode chegar lá sendo um grande homem usado por Deus, como você pode chegar lá enfraquecido, fraco, dando testemunho que um dia Deus te salvou e querendo falar para uma meia dúzia de gente, não vai usufruir do melhor de Deus, daquilo que Ele quer para você nessa terra, porque Deus falou, deixou escrito em Isaías, se você quiser, fala comigo, se você quiser, comerás o melhor dessa terra. Para não querer. Comer o melhor, você tem que querer. Amém? Está no desejo do coração, você tem que querer. É se você quiser. Se você quiser, vai se cumprir exatamente a vontade de Deus com o melhor para você. Se você não quiser, não vai. Consegue entender o que eu falo? Em nome de Jesus, eu quero orar. Eu quero orar, eu acho que eu acabei. Eu acredito que essa hora agora não é mais minha. Essa é a hora do Espírito Santo. Essa é a hora do Espírito Santo colocar no teu coração fé, arrependimento. Essa é a hora que o Espírito Santo precisa renovar você. E eu sei que Ele pode renovar. Eu sei que Ele renova as forças. Eu sei que Ele renova a fé. Eu sei que Ele traz lume de novo a promessa dEle para a nossa vida. Eu sei que o Espírito Santo ele pode nos mostrar onde nós estamos na linha, na timeline. É assim? Na linha do tempo. E aí para onde a gente precisa voltar.
Essa é a hora dele. Eu quero orar contigo. Quero que você fique de pé. Em nome de Jesus. Eu preciso que você feche os teus olhos para orar ao Senhor, para que nada te distraia. Espírito Santo hoje pode reanimar a tua fé, trazer esperança novamente ao teu coração. Como Ele pode justamente nesse momento aqui fazer promessas para você. Falar daquilo que há de se cumprir na tua vida. Tem áreas da tua vida que você não crê mais, que possam mudar. E eu queria te falar de pessoas que poderiam deixar de crer. Eu falei de Maria, eu falei de Sara e Abraão, que podiam não crer, que dariam semente sobre a terra, porque já com 100 anos, ter um filho era algo impossível para a sua época. Como é impossível para nós hoje. Estar aqui hoje, ouvindo a palavra do Senhor, talvez fosse impossível para você há pouco tempo atrás. Tem muitos impossíveis dentro de nós. Mas o que marca o povo de Deus é a fé que eles têm no impossível, porque Deus usa o seu povo naquilo que nós não podemos fazer. Se nós executarmos simplesmente as obras possíveis ao homem, não estamos trabalhando na obra de Deus, amados. Nem fomos chamados por Ele. Porque a manifestação de Deus, ela vem exatamente quando nós não podemos fazer e Ele faz. É aí que a gente chama de milagre. E hoje é dia de Deus fazer milagres. E Ele vai começar fazendo esse milagre em você. Porque Ele vai trazer de novo a fé ao teu coração. Que hoje você possa se arrepender daquilo que você parou de esperar ou parou de crer. Porque nós abandonamos as coisas no meio do caminho. E elas podem ter sido abandonadas por distração, como por uma palavra maldita. Um sentimento maldito, uma seta do diabo para fazer você desistir de buscar aquilo que você deseja. Aquilo que Deus falou para você que Ele iria cumprir. Aquilo que um dia Ele declarou para você assim, olha, isso vai acontecer. Muitos acreditam que a promessa de Deus é tardia. Mas Ele não se atrasa. Ele vem sempre na hora certa. E aquele que há de vir virá. E Ele não vai tardar. O plano dele vai ser cumprido. Você faz parte. Você faz parte de um plano, de um projeto, de um propósito. Você não é um qualquer no meio da multidão. Você tem nome, sobrenome e endereço. O Senhor sabe exatamente quem você é, onde você está. Ele não se esqueceu de você. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor. E eu quero, Senhor, rogar o teu favor nessa hora. Eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito testifique nos nossos corações que as tuas promessas, elas todas têm um sim em Jesus. E elas todas vão se cumprir em nossas vidas. Eu quero te pedir que tu resgate agora, nessa manhã, sonhos, esperanças, fé. Senhor, a fé para crer naquilo que tu já falou, naquilo que tu já prometeu.
Que essa fé brote novamente. Precisamos ser restaurados. Precisamos ser mexidos na manhã desse dia. Precisamos voltar, Senhor, a viver na esperança de receber o favor das tuas mãos. Há soldados aqui fora de combate. Desesperançaram da vida. Desesperançaram de ver a tua promessa cumprida. Ou talvez não entenderam ela, Senhor. Não entenderam. Talvez não olharam, não viram a multidão, mas não perceberam a semente. Esse é um grande equívoco, Pai. O homem costuma ver aquilo que é palpável, tu vê as sementes. Tu vê aquilo que podemos colocar, Senhor. É por isso eu acho que Eclesiastes, Salomão falou, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Coloca teu pão com esperança nessas águas, porque depois de muito dia tu vai achar ele, talvez em outra forma, não em forma de pão. Porque o que semeia não é a mesma coisa que se colhe, Senhor. Eu quero te pedir no nome de Jesus, restaura a fé, restaura a esperança, tapa a boca do diabo na manhã desse dia, Senhor, que tem vindo, Senhor, distrair, que tem vindo, Senhor, desvirtuar, que tem vindo querer dizer, Senhor, o contrário àquilo que tu disse, Senhor. E isso é tão antigo, é desde o Éden, Senhor, foi assim que começou com Eva, foi isso que Deus disse, não é bem assim. Não é bem assim. E esse não é bem assim é que rouba aquilo que tu falou, e aquilo que tu falou é a verdade. Aquilo que tu falou é o que vai acontecer. Aquilo que tu falou, Senhor, é o que vai se manifestar. Aquilo que tu disse é. Porque tu és Deus. Porque tu és Deus. Restaura. Restaura as tuas promessas sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Seja assim. Seja assim no nome do Senhor.